Pensem nisto por um segundo. E se uma das crenças mais enraizadas sobre a vida depois da morte, a ideia de que a nossa alma é imortal, afinal, for o resultado de um erro de interpretação com milhares de anos? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo num argumento teológico que, olhem, vira completamente essa ideia de cabeça para baixo. Ok, vamos lá, direto ao ponto. A grande questão que nos vai guiar aqui é esta. A alma humana, será que ela é, por natureza, imortal? A gente tende a assumir que sim, não é? Mas e se a resposta não for assim tão óbvia? Esta é a ideia que quase toda a gente conhece, verdade? A alma vive para sempre e o destino é um de dois: ou a felicidade eterna no céu ou o tormento eterno no inferno. É uma ideia central em tantas tradições. Só que a análise que vamos esmiuçar hoje sugere que a origem deste conceito todo é, bem, no mínimo surpreendente. Então, de onde é que veio esta ideia de que a imortalidade é garantida? Bem, preparem-se, porque este argumento leva-nos mesmo ao início de tudo, ao Jardim do Éden. E a tese aqui, olhem, é mesmo usada. A ideia é que esta noção da alma ser incondicionalmente imortal não faria parte da mensagem original. Seria, na verdade, um erro forte, sabem? Como se fosse uma peça que simplesmente não encaixa no quebra-cabeça bíblico original. E é aqui que está o ponto de viragem. Segundo esta linha de pensamento, tudo começa com esta frase: uma promessa. Uma única promessa, feita pela serpente, a Eva, que teria plantado a semente de uma ideia que mudou o curso da teologia. Certamente não morrereis. Percebem? Este é o cerne da questão. A promessa de que, no fundo, não há um fim real, independentemente do que se faça. É isto que a fonte chama a grande mentira da serpente. A primeira vez, segundo esta visão, que a ideia de uma vida eterna e incondicional aparece na história da humanidade. A partir desse momento, a ideia teria feito um percurso. E que percurso? Começou com aquela promessa lá no Éden, depois, segundo esta análise, foi adotada e formalizada pela teologia do catolicismo romano, e de lá passou para muitas das tradições evangélicas que surgiram depois. Ok, então essa seria a origem do erro. Mas e o contra-argumento? Onde é que está a prova? Bem, para isso, a análise vai mergulhar de cabeça, diretamente nas Escrituras. E este versículo de Romanos é a peça central de todo o contra-argumento. Reparem bem no contraste, é muito poderoso. O texto não fala de dois tipos de vida eterna, uma boa e uma má, pois não. A escolha aqui é binária, é ou uma coisa ou outra. De um lado, a morte, do outro, o dom da vida eterna. Isto aqui resume perfeitamente a ideia. De um lado, temos o salário do pecado, que é a morte. E a morte aqui é interpretada como o fim de tudo, a cessação da existência. Do outro lado, a vida eterna, que não é um direito adquirido, mas sim um dom. Ou seja, é algo condicional, não é uma garantia para todos. E temos aqui outro texto, de João, que reforça exatamente a mesma lógica. Prestem atenção de novo. Não fala de duas formas de vida eterna. Fala de uma ressurreição para a vida e outra para a condenação. E a condenação, nesta interpretação, leva à morte definitiva. Claro, tudo isto leva-nos a uma das questões mais complicadas, não é? Se o fim é a morte, o que é que se faz com a ideia do fogo eterno? Bem, é aqui que a interpretação dá uma de reviravolta interessante. Pois é, esta é a pergunta que toda a gente se faz, certo? Se o destino dos não-salvos é a morte, o fim da existência, como é que isso se compatibiliza com as passagens que falam de um fogo eterno? E aqui está a distinção que muda tudo. Nesta perspectiva, a palavra eterno não descreve a duração do sofrimento da pessoa, descreve o resultado do fogo. Ou seja, o fogo tem um efeito que é eterno. A destruição é completa, é final, é irreversível. Não é um processo de tormento que dura para sempre. Vou repetir, porque isto é mesmo a chave de tudo. O resultado do fogo é eterno, mas a pessoa que está nele não é. O poder de destruição do fogo é permanente, mas o indivíduo não é mantido vivo para sofrer eternamente. Pelo contrário, a sua existência simplesmente termina. Então, vamos lá juntar as peças do puzzle. No final de contas, esta análise deixa-nos com dois destinos possíveis e são radicalmente diferentes.
Temos, portanto, estes dois caminhos. O caminho 1, os salvos, que recebem de Deus o dom da vida eterna. E o caminho 2, os não salvos, que recebem o salário do pecado, que, como vimos, é a morte, o fim total da sua existência. E esta é a grande conclusão de toda esta linha de raciocínio. A vida eterna não é um direito inato da alma, não é algo que toda a gente possui, sem condições. Pelo contrário, é um dom, um presente, concedido por Deus e é condicional. E isto tudo deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta forte para se pensar. Se a imortalidade não é uma garantia, mas sim um dom, de que forma é que isso muda a nossa perspectiva sobre a justiça divina e sobre o castigo final? É, sem dúvida, uma ideia que nos dá muito que pensar.